Mas não era esse jogo, não era o jogo perdível, não. Se há um jogo que você, no início da Libertadores, ao ver os grupos, poderia pensar, bem, esse aqui talvez a derrota seja mais tolerável, o próximo jogo, dia 22 em Quito, 2.850 metros de altitude, contra a LDU. Aí é um confronto contra um campeão da Libertadores, um bicampeão da Sul-Americana, um time grande do Equador, jogando em casa com altitude. Uma derrota lá acontece. Não dá para dizer, é impossível. Não, não. Agora, o Central Córdoba é um time modesto que ganhou a Copa Argentina. O seu time foi desmanchado, eles contrataram um time novo, vários jogadores emprestados e se mobilizaram para o jogo, se prepararam para o jogo, e o Flamengo não. O Flamengo perdeu por culpa dele, virtude do adversário, que não deu pontapé, jogou futebol, fez marcação alta em vários momentos do jogo, não ficou só se defendendo. E foi uma vitória justíssima. Não, até poupou o time, né? Foi no argentino, né, Mauro? Eu acho, Sim, no sim, fim de sim. semana. Eles se prepararam para esse jogo. Eu até costumo dizer, não adianta analisar essas equipes só pelos jogos domésticos. Tem que entender o contexto. Né? Tem que entender o contexto. Muitas vezes o time está voltado para uma competição específica e tal. Enfim. Então, os últimos jogos, se foram ruins, pouco importa. Esse era o jogo não era o jogo da história do clube, porque o jogo da história do clube foi o jogo contra o Vélez, que valeu o Do título da título, né? Copa e que levou até a Libertadores. Esse é o jogo mais importante da história do Central Córdoba. Né? Agora, depois disso, era o primeiro jogo internacional no Maracanã com o Flamengo. Existe um fetiche dos times argentinos, especialmente os que não são River, Boca e tal, os maiores, jogar na Argentina, jogar no Brasil no Maracanã, ainda mais contra o Flamengo, que tem um elenco muito caro e tal, foi campeão da Libertadores 2 vezes em anos recentes. E se prepararam. O Flamengo foi um time desmobilizado, pedante, soberbo, e acho que o Felipe Luiz errou tremendamente. Na coletiva, acho que ele quase que se confessa, a gente pode falar sobre isso, ele confessa, na minha visão, o seu grande erro. E eu diria que o retrato dessa atuação e dessa soberba foi a entrevista do Gerson na saída de campo ao colega da TV Globo, Marcelo Corrêa. O Marcelo pergunta para ele: entrar no segundo tempo, ou seja, após o intervalo, dificultou a sua atuação? Ou seja, você entra no começo, você que é titular, tá 0-0. Você entra durante o jogo, tá 0-2, é outro jogo. Você entra tendo que virar um placar contra um time que está jogando de forma organizada, se defendendo bem e até atacando, dando trabalho, incomodando o Flamengo. A pergunta era até boa para ele responder. É mais difícil, claro, não sei o quê, bababá. Ele fez uma cara assim, estranha, uma cara meio soberba mesmo. Você acha mesmo que eu joguei tão mal? Jogou mal, sim. Se a pergunta fosse essa, também seria pertinente. O Marcelo nem fez essa pergunta. Ou seja, esses caras não admitem sequer quando jogam mal. Nossa, alguém disse que o Gerson joga mal. Será que o Gerson acha mesmo que ele nunca vai jogar mal? Que ele nunca vai ser criticado? Então foi uma soberba tremenda, uma desconcentração, uma desmobilização para um jogo de Libertadores, e o castigo veio. Esses jogadores precisam conhecer a história do Flamengo, não a história de glórias, mas de fracassos retumbantes. É a eliminação na fase de grupos da Libertadores em 2002 com um time caríssimo da ISL, é a eliminação para o Defensor do Uruguai no ano de 2007, a vergonha do jogo contra a América do México em 2008, é a eliminação para o São Lourenço, o jogo controlado 1-0, o Flamengo está se classificando, de repente toma um gol, entra em pânico, toma um segundo, o Atlético Paranaense faz um gol na Católica, em minutos o Flamengo estava eliminado. Era primeiro da chave, em minutos estava eliminado. Minutos, coisa de 3, 4 minutos, saiu da classificação em primeiro para a eliminação, em 2017. Partida contra o Emelec, né? Léo Moura dando entrevista, né? Até viralizou, né? O Flamengo eliminado também. Até a Laú, né, Mauro? Tomou um baile no Maracanã. Sim, não, continua ainda, eu vou continuar a lista. Tem o Emelec no Engenhão, né? Aí o Flamengo foi eliminado, o Flamengo estava vencendo o Lanús, né? O Emelec ganha do Olímpia, ele se classifica. Isso. Isso. Laú, o Flamengo tomou um sacode do time do São Paulo, e aí no jogo, teve um jogo de volta lá no Santa Laura, campo do União Espanhola em Santiago, que aí quando teve a chance do gol, o Vinícius Pacheco tentou cavar um pênalti, né? Mergulha, era o gol do empate, era o gol da classificação, do gol fora, né? Enfim, o Flamengo ainda lutou no jogo de volta, mas o jogo do Rio foi um desastre. Você tem em 2010 uma classificação, no grupo que tinha Cerro do Uruguai e tal, uma classificação dependendo de outros resultados, em 2010, uma participação ridícula. O Flamengo foi o pior time, na época era o pior segundo contra o melhor primeiro. E o Flamengo se classificou com as calças na mão, num grupo fácil.
Aí pega o Corinthians e elimina o Corinthians. Foi o único feito daquele ano. Era centenário do Corinthians. O Flamengo despachou o Corinthians da Libertadores pelo gol fora, marcado pelo Wagner Love, no Império do Amor, no Pacaembu. Os 2 gols lá, o Ronaldo e tal, né? Aquela coisa toda. No Rio foi 1-0 gol do Adriano, naquele temporal, aquela tempestade. Mas antes de eliminar o Corinthians e antes de ser eliminado por Laú, o Flamengo fez uma fase de grupos ridícula e não sabe-se lá como se classificou. Aí você tem, falei de 2017, você tem derrota para o Alcas, você tem derrota para o Palestino, empates com o Nublense, tudo agora nos últimos anos. Eliminação para o Olímpia, que tinha um time bem fraco em relação a outros times que o Olímpia teve na sua história, um tricampeão da Libertadores. O Olímpia com transferban, o Flamengo foi eliminado e estava 2-0 no agregado, conseguiu tomar 3 gols de cabeça, né? E ano passado, que ficou 2 jogos inteiros e não fez um gol no Peñarol. Um gol que fizesse no Peñarol levaria para os pênaltis. Um mísero gol. O Flamengo não foi capaz. Então é um retrospecto grande. E o Felipe Luiz conhece, porque ele estava no clube no passado e mesmo na base acompanhou o fiasco do Tite, até porque esse fiasco fez ele assumir o comando do time principal. E ele estava acompanhando tudo, vivendo isso de perto. No outro ano, o Olímpia, ele estava no elenco do Flamengo. Contra o Alcas, ele estava no elenco do Flamengo. Contra o Nublense, ele estava no elenco do Flamengo. Contra o Palestino, já não estava mais, mas, como eu disse, acompanhou. Então, esse histórico tem que ser eliminado. O Flamengo não pode se permitir ficar fazendo papelão. Perder um jogo acontece. Acontece, um time menor, mas não da maneira que foi. O time desmobilizado, o time encarando como se fosse um jogo qualquer do Campeonato Carioca. Olha, nem nos jogos do Carioca o Flamengo foi tão soberbo. E a escalação do Felipe já sinalizou isso. Você imagina o Omar de Felipe, técnico do time argentino, que é o veterano da Guerra das Malvinas, né? Que foi já campeão até equatoriano com a Emelec, um técnico já experiente, embora não seja da primeira prateleira do futebol argentino. Imagina ele lá no vestiário do time de Santiago del Estero, vendo a escalação do Flamengo. Aí ele olha assim, o Wesley, seleção, está no banco. Titular absoluto do Flamengo, né? Gerson, seleção, banco. Pulgar, seleção do Chile. Não foi convocado dessa vez, mas sempre é convocado, né? É um jogador de seleção. Banco, titulares absolutos. Aqui, rapaziada, os caras acham que ganham da gente com qualquer um. Bota 3 titulares no banco e que vão ganhar da gente. É óbvio que isso foi utilizado. É evidente. É mais um anabolizante emocional para o adversário entrar mais confiante ainda. E foi o que se viu. O Flamengo desmobilizado. O Flamengo não fez o time pressionante, expressão do Felipe, não existiu nesse jogo. Não existiu. Então foi uma derrota vergonhosa. Entra nessa lista que eu citei agora, tá? Entra nessa lista que eu citei agora e foi vergonhosa. E o detalhe, o Flamengo vai jogar dia 22 em Quito, na seguinte situação. Se for derrotado, tá? 2 dias depois, dia 24, o Flamengo joga na terça, 7 da noite, na quinta tem Central Córdoba, pilhadaço, motivadaço, contra Deportivo Táchira. O jogo é na Argentina. Uma derrota do Flamengo, uma vitória do Central Córdoba, deixa o Flamengo 4 pontos atrás dos dois. 4 pontos atrás dos dois. Significa que na rodada seguinte o Flamengo não entra. Ah, você está pintando o pior cenário? Sim, lógico, é evidente. Você tem que pintar o pior cenário. Você tem que pensar na bucha que pode vir por aí. Então o jogo do dia 22, gente, virou um jogo importantíssimo. E era o jogo, entre aspas, perdível. Não, a gente ganha os jogos em casa. Ganha em Santiago del Estero, que é jogo para ganhar. O estádio lá é bom, é novo, a torcida fica distante, não é um alçapão. E vencendo como venceu o Táchira, né, o Flamengo poderia até, não é que vai jogar para perder, mas tolerar uma derrota para o time equatoriano da LDU de Quito. Agora, não pode perder. Tem que, no mínimo, arrumar um empate. Então, vai ser um jogo muito mais tenso, de maior responsabilidade, e se o Flamengo não conseguir uma vitória lá, a chance é de, mesmo classificando, ser segundo. De novo ser segundo. Cara, não dá. Realmente não dá. Não dá. E aí tem outro trecho da coletiva que me chama a atenção. Eu queria que vocês até dessem a opinião de vocês. Foi o que para mim mais pegou. Perguntaram a ele, Felipe, você é prioridade ao brasileiro? Ele falou, não. É o brasileiro e tal, mas a Libertadores também. O problema é que se poupava no brasileiro para a Copa, entre parênteses, do Brasil, óbvio, né? Copa do Brasil, e fase de grupos da Libertadores. Para mim, ficou muito claro o seguinte, no entendimento de Felipe Luiz, pode-se sim poupar na Libertadores. Eu penso da seguinte maneira, pode-se sim poupar,
depois que você garante a classificação. Ou seja, na quinta rodada, na sexta rodada, se você vencer os jogos das 4 primeiras, ou até empatando 1, ganhando 3 e tal, de repente você olha a classificação e fala, eu já estou de boa aqui, classificado, então eu posso pôr um time mais fraco aqui, poupar alguns atletas e pensar no brasileiro. Aí sim, na primeira você se garante. E para você se garantir, gente, você tem que vencer os jogos em casa. O Flamengo perdeu em casa. Perdeu em casa por um time que merece todos os elogios pela forma como se comportou, na minha opinião, mas é um time mais fraco. É um time que contratou 13 jogadores agora. Só do Argentino Júnior pegaram 4. Escataram vários jogadores que outros times argentinos estavam liberando, remontaram um elenco, porque perderam quase todo o elenco campeão no ano passado da Copa Argentina, e ganharam do Flamengo. E ganharam do Flamengo. Simples assim. E ganharam o pênalti do Léo Pereira. O pênalti do Léo Pereira acontece porque eles estavam chegando na área do Flamengo toda hora. Eles chegavam lá. O time dos caras chegava na área do Flamengo. A bola não apareceu ali só aquela vez. Né? E depois o gol de cabeça, né? Que aí a gente pode discutir, falha e tudo mais, mas, enfim. Então eu achei uma coisa assim, além de ser um vexame, né? Perder esse jogo da maneira que foi, inaceitável a postura do time e a falta de autocrítica do capitão depois do jogo. Ele poderia chegar e falar, realmente, é difícil entrar durante o jogo, jogamos mal, não podemos jogar assim e tal. É isso que eu esperava do capitão do time. Um reconhecimento dos próprios erros coletivos da equipe. Mas não, estava preocupado, não. Você acha que eu joguei tão mal assim e tal? Parecia mais preocupado com ele. Isso não é postura de capitão, não. Tá? E uma coisa importante, no Flamengo, ao contrário do que acontece no Corinthians, já falo isso, tem muito corintiano, viu? Não tem agenda positiva não, meu camarada. O couro come. Quando faz papelão, não adianta falar que é campeão carioca, não. É pancada, é pancada. No Flamengo tem cobrança, não tem esse negócio não. A imprensa que cobra o Flamengo não passa pano para derrota. Pode ter um ou outro de papagaiada aí passando pano. Mas a imprensa cobra, é questionado sim, e tem que ser assim. Tem que ser assim. É muito dinheiro envolvido, um elenco muito caro, um capitão que renovou o contrato agora, é merecido ganhar mais e tal, ótimo jogador, ótima fase, mas esse tipo de comportamento que nós vimos quarta-feira, na minha visão, é inadmissível. Inadmissível isso aí. Isso não pode ser o Flamengo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.